Fala Matilha, meu nome é Soiane Martins Dinic, sou advogada especialista em direito animalista. Estou aqui abrindo um vídeo para estrear o nosso canal da Clã Jurídico Assessoria Pet. Nesse canal aqui protegemos os animais e o seu negócio pet. Mas agora vocês estão pensando, da onde surgiu isso? Clã, o que é clã jurídico? Então eu vou explicar para vocês um pouquinho da minha história, da onde veio o clã jurídico, da onde veio a clã Dog House e da onde veio a clã Academy. Tomando um cafezinho, sem nenhum filtro, para ser mais transparente possível com vocês, para vocês verem a verdade do nosso trabalho e o nosso propósito. Então vamos lá, né? Começar pelo início. Então, minha atuação jurídica começou lá em 2014, quando eu era uma protetora de animais bem mais ativa, onde eu já tinha meus 16 cães de creche, mas eu não imaginava que existiria creche de cães, ou seja, né, era uma creche não remunerada. Exatamente, só tinha o quê? Gastos em clínicas veterinárias e muitas contas. Minha primeira atuação foi no auxílio de uma interdição de uma ONG, tá? ONG Koala. Se você procurar lá, dar um Google, você vai ver todas as imagens que constam, né, de maus tratos animais. Teve processo judicial que rolou com relação a isso também. Então, a gente sempre teve essa preocupação voltada aos animais, essa proteção animalista, essa questão social, sempre foi muito enraizada em mim. Inclusive, já fui taxada de forma pejorativa, que eu não vejo que seja pejorativa. É advogada dos cachorros. Pois é. E pasmem, peguei até sarna já, né? Contraí sarna de cães porque eu era a pessoa que colocava a mão na massa. Hoje menos por causa do meu dia a dia, mas sempre tô ali tentando auxiliar de forma estratégica várias protetoras de animais. Então, voltando lá em 2014, né? A gente conseguiu toda essa salvação dos animais, esse envolvimento que foi bem sanguíneo, visceral. Aí, com o passar dos anos, fui tendo várias outras atuações, né, no campo do direito animalista, mas sempre foi tudo de forma muito voluntária, porque quando a gente fala de direito animalista, muitas pessoas acham que a gente precisa trabalhar por amor, e não que isso esteja errado, não está errado, mas só o amor não vai pagar os boletos, a gente precisa olhar com um olhar mais sistemático. Dentro disso, eu fui atuando como advogada em outras áreas, direito de família, né, e tudo mais. Nesse meio tempo também veio a minha filha Nicole, né, que hoje faz 15... Hoje não, gente, desculpa. Vai fazer 15 anos esse ano, em novembro agora. E nós mulheres, né, quem se identifica aí, dá um likeinho, temos várias crises existenciais. Então, quando eu estava advogando, ainda não brilhava os meus olhos. A única coisa que eu gostava era de cães, era de animais. Eu falei, gente do céu, como que eu vou sobreviver só com esse amor que eu tenho? Só que naquela época eu não vislumbrava como eu poderia viver disso. Aí o que eu pensei em fazer? Larguei da advocacia para estudar somente para concurso. Aí eu fiquei uns 2 anos estudando 8 horas por dia. Acordava, ia estudar, voltava do treino de crossfit para dar aquele up e batia na trave. Meu trauma era conferir ali todos os gabaritos, né? A parte ruim para mim, porque às vezes eu pensava, meu Deus do céu, acho que não vou conseguir. Chegava lá e não conseguia mesmo. Aí nisso, toda a questão que o meu marido é bombeiro, né? Diego Fleitux, bombeiro. Ele teve algumas vivências dentro do bombeiro e ele começou a olhar para cães de trabalho. Teve uma necessidade específica na nossa cidade, na qual ele virou a chavinha, né? Então, nesse tempo eu estava estudando para concurso, enquanto o Diego estava aprimorando as suas práticas com relação aos cães de trabalho, né? A gente teve um episódio do menino com síndrome de Down, que acabou se perdendo na área de mata e só foi localizado com um cão emprestado da polícia, que é outra finalidade. Foi achado em 15 minutos, sendo que já tinham várias pessoas procurando por muitas horas. Ele poderia ter morrido por hipotermia, porque era julho e a temperatura estava muito baixa. Aí ele viu essa necessidade regional e foi em busca de aprimorar conhecimento e em busca de conhecimentos, né? Porque ele não tinha nada de adestramento, a gente só gostava de cães, não tinha nada sobre
psicologia canina, adestramento em si. Não sabíamos nada, a gente só tinha o amor ali, não tínhamos a disciplina. Tinha um bando de caramelo lá fazendo arruaça lá na nossa casa. Então, ele começou a fazer vários cursos. E começou né, a gente ganhou a Kira, lá do Catone, do CT Vale dos Cães, e ele começou a treinar ela, e ela conseguiu ser certificada em vários níveis, inclusive internacionais. Enquanto tudo isso acontecia ao mesmo tempo, veio a pandemia, aí eu pensei, meu Deus, vou morrer, não sou ninguém, tive aquela crise existencial muito intensa, eu não tinha passado em concurso nenhum, não sabia qual era o meu propósito de vida, além de ser mãe, né, de ser esposa, cuidar ali dos animais, eu precisava de algo a mais na minha vida, e eu não sabia ainda o que estava por vir, mas eu senti um vazio muito grande, até que a gente passou por uma dificuldade financeira bem significativa, muito mesmo, e aí nisso o Diego achou um curso do Wendel Carvalho, que é o Cronos, método Cronos, e começou a assistir, e muitas coisas mudaram nele, né? Ele não era aquela pessoa assim de leitura, de autoconhecimento, mas ele viu que tinha essa necessidade, porque eu estava em casa só estudando para concurso, né? Só, entre aspas, estudando para concurso, e ele sempre ali vivendo bombeiro, vivendo toda aquela coisa com cães de trabalho, que é também um envolvimento com a vida das pessoas, né? Você tentar achar pessoas vivas, perdidas, né, no meio do mato e tudo mais, é um trabalho muito nobre também. Só que a gente se viu desamparado e perdido. Então, através desse método Cronos, que chaves foram virando, né? Tanto minha quanto do Diego. Até que teve uma aula lá que ele falava o seguinte, visualize, né? Ele ia, né, fazendo uma meditação guiada, visualize você no seu enterro e observe o que as pessoas ao entorno estão comentando. Gente, para mim foi assim uma coisa que eu nunca tinha feito, nunca tinha refletido e pensado. Aí eu pensei, gente do céu, o que eu vou deixar de legado, né? Eu tive sempre essa preocupação, mas eu ainda não sabia o que a vida estava me aguardando. Enquanto isso, o Diego pensou, eu vou precisar de uma outra fonte de renda, né? Eu vou adestrar. Do adestramento, surgiram 2 hóspedes, do nada, de forma bem aleatória. Pediram assim, a gente vai viajar, quer deixar nossos cães na casa de vocês, qual seria o valor? Aí eu falei, gente, né, como assim? Qual é o valor? Não sabia nem precificar isso. Aí que a gente foi começando a olhar, poxa, tem hotel para cachorro, tem creche para cachorro. Aí a gente foi buscando, né, como precificar e tudo mais. E como o Diego sempre foi de fazer postagens, ele começou a fazer postagem. Olha, as nossas hóspedes aqui, elas estavam na nossa casa, realmente, na nossa sala, no nosso quarto. E quando a gente recebeu essas cachorras, uma delas, a gente recebeu com uma cesta de vime. Tinha todas as maçãs, a manta enroladinha. Aí a gente viu a responsabilidade de estar cuidando de uma vida que era como se fosse o filho da outra pessoa. E tudo isso acontecendo, e o direito animalista na parte judicial evoluindo também numa outra roupagem, que até então eu não tinha observado. Eu fiquei muito tempo estudando para concurso, pensando, não, quero ser promotor de justiça, quero ser delegado, porque eu vou conseguir fazer mais coisas pela sociedade, pelos animais, e eu não estava olhando ao entorno de forma mais específica, né? Aí, desde quando a gente fez a postagem com a Cora e a Biju, que foram as nossas primeiras hóspedes, nunca mais parou, né? A gente teve que criar um nome, criar um Instagram, fazer postagens de forma mais profissional, fomos nos especializando, né? Só que nesse início, quando a gente voltou ali da pandemia, que a gente teve a oportunidade, então, de abrir a nossa casa para os cães, né? Porque daí a gente começou a receber cães de hospedagem, cães de creche. Eu vi a necessidade de fazer um CNPJ. Eu falei, gente do céu, isso aqui é uma empresa? E aí então, como a pandemia veio e me deu aquela reflexão de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu pensei assim, nossa, estou estudando para concurso, vou morrer, não sou nada, não sei por que vim. Pensei, não vou mais estudar para concurso, e deixei a vida se encarregar. E nisso a vida trouxe a Clã Dog House.
No início, era só eu e o Diego, né? Aí quando pensava, meu Deus do céu, você com direito, pós-graduação, catando cocô de cachorro, né? Limpando ali. E eu adorava aquilo, adoro, né? Gosto de ficar com os cães, mas eu via que muitas pessoas achavam que, poxa vida, olha, meu Deus, olha isso, faculdade e tal, e agora tá estudando, né? Estudou muito e agora tá cuidando de cães. Sempre teve muitas partes da minha vida que isso foram olhadas de forma pejorativa. Aí até aí tudo bem. Então veio a Clã Dog House, certo? Depois da Clã Dog House, como a gente foi vendo que o Diego tinha uma bagagem técnica operacional muito interessante para manejo de cães em grupo e tal, eu tendo que me especializar também em toda a parte administrativa financeira, que até então eu não entendia bolhufas, né? Então eu tive que me capacitar para isso também, e como eu estava também no operacional, me capacitei também para todo esse conhecimento de psicologia e comportamento dos cães. A gente foi avançando e observando também que, né, como não sei se vocês sabem, mas o Brasil hoje está no terceiro lugar no ranking mundial de animais de estimação. Eu não estou falando de animais de rua, estou falando de cães, né, de animais no geral de estimação, ou seja, só perde para os Estados Unidos e para a China. E isso a gente não vislumbrava lá em 2014. Então, foi uma crescente muito grande. Hoje a gente consegue ver o setor pet, os animais, também numa condição diferente, numa condição mais humanizada. E isso foi trazendo reforço para a gente, reforço no nosso propósito. E observando isso, observamos também que muitas pessoas tinham entrado na onda do mercado pet somente por dinheiro, que não gostavam tanto assim dos cães, que não amavam, mas queriam saber do retorno financeiro, abriu um empreendimento sem capacidade técnica e também sem conhecimento jurídico. E com base nisso, aí a gente inaugurou a Clã Academy, que é o braço da Clã Dog House, um dos braços da Clã Dog House, né, do nosso grupo Clã, que faz a parte educacional, digamos, mais a parte prática, né, parte operacional da creche, hotel, da clínica veterinária, do adestramento, do pet shop, porque a gente consegue levar o conhecimento técnico, né, da parte do manejo de cães, o técnico operacional e a prática operacional. E depois disso, o último braço a ser criado, e não menos importante, Clã Jurídico, que foi quando a gente viu a necessidade de uma criação de informação de cunho jurídico, técnico jurídico, né, para todo o setor pet, né? Então a gente trabalha muito com o direito animalista em si, porque hoje a gente fala, né, que nem o mês passado foi aprovada a lei da custódia compartilhada de animais de estimação e tudo mais. Então eram coisas que eu não vislumbrava lá atrás, mas que eu pude acompanhar ao longo de todos esses anos, né, mais de uma década atuando no direito animalista, como isso evoluiu e tem evoluído muito, de forma muito significativa. Então a gente viu a necessidade desse último braço para fechar de forma sistemática todo esse acompanhamento. E nisso eu me encontrei, né? Encontrei a minha missão, encontrei o meu propósito, encontrei o porquê da minha vida, porque assim eu tô tentando, né, levar bem-estar aos animais e consequentemente ajudando pessoas também, né, a entregar um trabalho de qualidade, um trabalho com propósito e com verdade. Então esse é um resumo que eu procurei gravar aqui com você, né, para vocês com todo amor, com todo carinho. A gente vai postar mais vídeos por aí, já se inscreve no canal, já deixa o likeinho. Esse canal vai ser de cunho informativo, né? Como eu falei para vocês, de direito animalista, tudo que envolve o setor pet e a parte jurídica, porque a gente vê a necessidade dessas informações para o bem-estar animal e também para o bem-estar das pessoas. Até o próximo vídeo. Espero por vocês.